Senhor Presidente, senhores deputados, dias passados corria célebre pelos quatro cantos da lendária Desterro, hoje transformada uma das mais belas capitais do Brasil Sul, a nossa Florianópolis, ao viçar a notícia da fundação de uma nova faculdade. Tratava-se da Faculdade de Medicina, cuja iniciativa nasceu, segundo os diários citadinos, ali na Faculdade de Direito, de uma pleiade de ilustres médicos. A notícia da realização do ato de fundação veio por momentos quebrar a dúvida de que nossa capital não possuía campo para tal criação. Formaram-se duas correntes: dos que creem, que comprometeram levar de vencida a ideia, e dos que a julgam impossível. Aos céticos juntaram-se os indiferentes. Porém, dividindo essas duas opiniões, a uma terceira, a qual comparamos a esses riachos de águas claras e brilhantes, que a espelhar verdejantes margens, vai ao longe, após serpentear terras, dar a força de sua potência às criações dos homens. A esta nós filiamos. Daí, estarmos bem à vontade quando emitimos nosso pensamento, nossa opinião corajosa e sincera em torno do ensino universitário catarinense, cujas bases seriam assentadas com a criação da Faculdade de Medicina. Não poderia haver maior felicidade para um Estado, desde pudesse, pela força e pujança de seus filhos, acender a pira onde, infelizmente, na quase totalidade do território nacional, adormece o ensino universitário, fruto do conjunto harmonioso das diversas faculdades. Assim, poderíamos sonhar com a nossa universidade, isto é, se já fosse uma realidade a Faculdade de Medicina, mas não é. Não porque tivesse faltado o incentivo e o calor do apoio daqueles que a querem, mas porque ainda não foi possível dar maior relevo à nossa Faculdade de Direito, a qual somente obteve seu reconhecimento após 12 anos de sua fundação. Bem como escapa-nos a sorte ou a boa vontade de melhores dias para a Faculdade de Farmácia e Odontologia, agonizante, bem ali, de frente a uma das nossas belas praças, onde notamos imortalizadas no bronze figuras do passado, testemunhas silenciosas da nossa apatia, do nosso inqualificável indiferentismo, em raras exceções. Que nos levaria ao alto do pedestal, ainda permanece, sem um concedido reconhecimento, e com duas turmas já formadas, cientistas e farmacêuticos, trabalhando sem o competente diploma. Não possuímos ainda farmacêuticos e já pensamos nos médicos. Otimismo em excesso ou vontade de vencer o impossível. Seja o que for, a ideia é excelente e os nossos aplausos aos que não conseguirão que começa. Todavia, somos de opinião que devemos preparar terreno para a terceira semente, mas seria verdadeiro crime deixarmos sujeitos às intempéries o frágil tronco da árvore que representa os anseios da nossa mocidade estudantil. Recapitulemos um pouco da história que disse de apenas um lustre, quando se pretendeu fundar a Faculdade de Farmácia e Odontologia, e sigamos seus passos até o presente, apoiados em fatos e dados concretos. Estreitando por 10 estados, onde o ensino superior caminhava a passos largos, Santa Catarina não podia ficar alheio ao preparo educacional da sua juventude e adolescência, que todos os anos obrigatoriamente rumava com destino ao Paraná e outros centros de preparo intelectual. De outras plagas, voltavam nossos estudantes com um espírito muitas vezes amargurado, tendo diante de si um abismo profundo, onde a sua imaginação, embora buscasse, não podia encontrar os motivos dos quais mais necessitavam para argumentar a defesa da sua terra, que enviava todos os anos para diferentes estados, povoado número de êxodo este, que jamais foi espontâneo, e sim obrigado pelas circunstâncias de não ter passado da escala do ensino secundário às nossas possibilidades. Assim, mais um fator comprovava a distância que nos separava em todos os sentidos do Paraná, aqui tomado exemplo pela ligação das nossas fronteiras. Um Estado irmão
já ficamos perdidos na curva do caminho, desde os primórdios da Revolução de 30, sem esperança jamais de seguirmos paralelos. Foi, meus nobres pares, a desproporcionalidade à vista que encheu de coragem nossos homens, nos agigantou para a criação da Faculdade de Direito. Embora modesta no início, caminhando por densa névoa agora, já se vê atingida pelos primeiros raios do sol. A esperança do amanhã, se atingido, será como oásis que no deserto adusto mata a sede ao viajor. Agora, deixam Santa Catarina para fazer o curso de Direito os que querem. Porém, ao serem inquiridos, poderão responder que foi o desejo da mocidade que os levou a frequentar idêntica faculdade em diferentes cidades. Isto afirmarão sem ter a cabeça inclinada sobre o tronco e as faces rubras de vergonha. Tínhamos vencido o primeiro ciclo, resultante da obra benfazeja da união dos homens e do esforço denodado do estudante catarinense. Veio daí então o nascimento da segunda faculdade. Isto se deu no ano de 1945, resultante de uma exposição de motivos feita ao senhor interventor Dr. André Ramos pelo senhor diretor do Departamento de Saúde Pública do Estado, Dr. Benoni Laurindo Riba. Ida, como feliz a ideia, foi de pronto posta em prática. Como não podia deixar de ser, patrocinavam a causa o Estado, os profissionais das classes médica, farmacêutica, odontológica, avultando-se ainda como guia sereno à Faculdade de Direito de Santa Catarina. Preparado, a antecipação ao terreno, teve lugar a 22 de janeiro de 1946, o ato solene da sua fundação. Seus estatutos elaborados e aprovados davam-lhe personalidade jurídica como entidade de direito privado, enquanto que a sua capacidade financeira constituiu-se do patrimônio inicial de 4 bilhões de cruzeiros em apólice da dívida pública do Estado, emitidas por força do Decreto-Lei nº 21 de 1945. Em tais elementos, toda a nova faculdade obter autorização para funcionar. Isto somente se deu após 2 anos de sua fundação, nas bases do Decreto Federal 24.316, de 15 de janeiro de 1948. Dividiremos a vida dessa faculdade em 2 períodos. O primeiro, que disse da sua fundação e autorização para funcionar, e o segundo até seu reconhecimento oficial. O primeiro ciclo foi aquele alimentado pelo grande amor à causa, onde notava-se ardor no combate e ânsia de vitória. O segundo, se bem que teve a continuidade inicial do mesmo impulso, mas foi impotente para subjugar o arrefecimento que logo dominou todos os setores. Sentindo o definitismo de uns e abandono de outros, a faculdade já caminhava desarrimada, distanciava-se cada vez mais do apoio que jamais deveria abandoná-la, moral e material. O primeiro, naquela época, seria o maior responsável pela sua queda fatal. Tirem-se de todas as iniciativas do homem a fé e o amor para que as maiores riquezas materiais não possam dar-lhe vida e não assegure a sua estabilidade. Porém, ainda ficariam na luta alguns soldados dispostos a sustentar a bandeira, a cuja sombra, cheios de esperança, viam-se dezenas de jovens. Continuariam, embora o fim se avizinhasse, não importava. Iriam como mortalha a mesma bandeira e como túmulo o coração daqueles que não ficaram na estrada. E o espírito daquela juventude encheu-se de luz, os alicerces daquela casa de ensino e de trabalho, mas se firmaram quando uniu-se a caravana, a figura distinguida e sóbria, sem benfazeja, de coração puro e imaculado, espírito forjado na luta, cheio de humildade, que obedecia os bons cristãos, tendo nos cabelos e na face os sinais que não fogem aos homens de caráter e filhos da luta pela vida, arrancando parte dela que serviria de maior glória para o solar e sua família, para dar ao próximo. Refiro-me a Polidório Santiago, o médico e amigo que temos hoje à frente dos destinos da faculdade. Graças à perseverança de poucos, nasceu a felicidade de muitos. A fé, o amor e o trabalho já não faltam. Tais elementos caracterizam o apoio moral. Resta-nos entregar à faculdade
após o seu reconhecimento em vias de realização, o apoio financeiro há muito distanciado. Isto sem esperanças de faremos, unidos e sem alarde, sem evidência de homens, mas de congraçamento de espírito. Embora seja pensamento nosso desenvolver no futuro, isto é, após sua oficialização, uma verdadeira campanha de auxílio financeiro àquela faculdade. Hoje, servirá de elemento para a dita campanha, deixamos nossos ilustres pares cientes da verdadeira e calamitosa situação financeira pela qual atravessa e agoniza a nossa segunda e não menos querida faculdade. Receita mensal: 16.666 cruzeiros e 60 centavos de juros de apólice, 12.000 cruzeiros de mensalidade dos alunos, sendo farmácia 15 do primeiro ano, 2 do segundo e 2 do terceiro, odontologia 33 do primeiro ano, 18 do segundo e 18 do terceiro. Junte-se à receita ainda 4.000 cruzeiros de auxílio do Estado para pagamento do aluguel do prédio onde se encontra a sede. Total, 32.666 cruzeiros e 60 centavos. Despesa mensal: professores, 18.384 cruzeiros. Professores auxiliares, 1.698 cruzeiros. Funcionários, 5.366 cruzeiros. Aluguel de casas, 4.900 cruzeiros. No total de despesas, 30.348 cruzeiros. O que confirma, em certos meses, um déficit se adicionar à sua despesa, como é certo, a aquisição de material do expediente, além do necessário ensino. Espera de futura faculdade contar para suas despesas imprevistas e inadiáveis, com auxílio a qual se obrigou o governo em maio de 1950, no total de 100.000 cruzeiros anuais pelo prazo de 3 anos. Não fora a tenacidade e vigor do trabalho que a atual direção vem desenvolvendo, contando com um corpo de funcionários zelosos e corpo docente que se conforma com o pequeno ordenado que lhe recebe, então já teria nossa faculdade passado para o rol dos monumentos históricos da cidade. Somente não seria esquecida dos corações daqueles que nunca fizeram e que nunca estimaram. Assim, modéstia e cultura, a inteligência da mocidade que a frequenta, nos foros de cultura já conquistados, sem ter ainda morrido a sua grande esperança da faculdade de farmácia, o seu reconhecimento oficial. Espera todos uma colaboração sincera nesse que hoje fazemos, apresentando os telegramas abaixo, para cujos textos pedimos o apoio unânime dessa dita Assembleia. Creio, assim, senhores deputados, ter sido bem claro no ponto de vista que defendemos. Vamos criar a terceira faculdade, a de medicina. Vamos almilhar 6 muricimentos na vereda difícil para atingirmos o sonho grandioso, para a glória de todos os catarinenses, a formação da nossa universidade. Porém, cuidemos antes da faculdade de farmácia de odontologia. Assentemos seus alicerces sobre os nossos ombros. Aparelhada, iremos deixar a sua estrada. Indiquemos, como fruto de uma união, o seu verdadeiro norte, pois assim estaremos dando a Santa Catarina não a rotulagem de uma universidade, porém o mais preciso, o mais correto e criterioso centro de formação cultural da nossa cidade.